Deus abençoe vocês. Vamos estar continuando o Evangelho de João no capítulo 10, versículo 3, amém? E vai dizer assim: a este o porteiro ele abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele as chama pelo nome das suas ovelhas, e traz para fora. A esse o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas ovelhas, e as suas ovelhas saem para fora. Já está dizendo tudo. A esse o porteiro vai abrir. O porteiro vai abrir, e as ovelhas ouvem a sua voz e saem para fora. E ele chama suas ovelhas pelo nome. As ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E ainda está dizendo, ele chama suas ovelhas pelo nome e as traz para fora. Chama suas ovelhas pelo nome. Olha só a diferença. O pastor verdadeiro, o porteiro abre a porta. As ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome e as traz para fora. É a característica de um pastor. Chamar suas ovelhas pelo nome. Ah, Paulo, mas são muitas ovelhas. Mas o pastor conhece essas ovelhas. Tem esse conhecimento. Muito raramente, pessoal, um pastor que conhece as suas ovelhas não vai saber o nome delas. Não vai as conhecer. Porque ele conhece as suas ovelhas. Agora, o mercenário não sabe nem quem é essas ovelhas. O mercenário, pessoal, ele não sabe, ele não está interessado em ensinar. Mas aqui ele está falando do pastor que conhece as suas ovelhas. E as ovelhas ouvem a sua voz e vão de encontro a ele. E ele as chama para fora. Característica do pastor. O pastor tem essa característica de chamar suas ovelhas pelo nome, de trazer alegria para suas ovelhas. Suas ovelhas, quando ouvem a sua voz, sentem esperança, sentem algo bom, sentem que Deus está ali. O pastor, pessoal, representa também a presença de Deus. O pastor representa a presença de Deus ali. Representando, pessoal, o próprio Deus tendo um encontro com eles. Essa é a palavra de Deus, pessoal. Que Deus está ali, cuidando das ovelhas. Ainda que esteja na figura do pastor, ele está presente ali, cuidando das suas ovelhas. E Jesus deixa isso bem claro, que o pastor só é pastor quando tem essas características de cuidar, de velar pelas suas ovelhas, de estar buscando ter um relacionamento melhor com as suas ovelhas, de estar sendo como o Senhor, como Deus, cuidando e apacentando do seu rebanho. É o que Jesus falou sobre o pastor. O pastor, quando tem esses requisitos, as próprias ovelhas conhecem que ele é de Deus. Quando ele vela pelas suas ovelhas, quando ele cuida das suas ovelhas, quando ele apacenta as suas ovelhas, quando ele sente prazer naquilo que ele faz, sabendo que ele não está fazendo para ele, mas ele está fazendo para Deus. Isso é característica de um pastor. Pessoal, isso aqui é a manifestação do trigo, uma parábola, pessoal, que representa também o trigo, que o trigo ele ama, o trigo ele cuida, o trigo ele dela. É isso
Isso é a característica do pastor. Deus abençoe vocês, guarda essa palavra na tábua do teu coração. Pessoal, qualquer coisa que vocês lerem que não é segundo Jesus, não serve para ser palavra de Deus. Qualquer profecia, qualquer profeta, qualquer coisa que vocês lerem que estão falando sobre o pastor, que não esteja sobre a visão de Jesus, sobre a visão do Evangelho, não pode ser considerado palavra de Deus, porque só é palavra de Deus daquilo que está de acordo com Jesus, de acordo com a visão de Jesus. E o legal é poder estar aqui lendo para vocês ver que é um pastor segundo Jesus. Muitas das vezes, pessoal, a gente lê as cartas pastorais, a gente... Não que as cartas pastorais não estejam certas, mas aqui nós temos a oportunidade de ver como é um pastor segundo Jesus, segundo a palavra de Deus, segundo a própria palavra de Deus, que é Jesus. E Jesus não nos deixou órfãos em momento nenhum. Ele nos ensinou que é um pastor segundo esses atributos do que quem disse foi o próprio Jesus. Nós podemos ter a ideia do que é um pastor. Guarda essa palavra na tábua do teu coração e eu te abençoo em nome de Jesus. Amém. E aqui, antes de eu encerrar, estou enrolando para encerrar, porque tem muita coisa para falar a respeito disso aqui. Nós vemos que em Jesus tem que ser, não adianta fazer performance, tem que ser segundo Jesus. Jesus deixa bem claro, porque Ele é a palavra verdadeira, a palavra encarnada, Ele é a verdade. E aqui, segundo o que escreveu João, segundo Jesus, nós não temos desculpa para sermos enganados. Amém.